Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as difíceis decisões do PSDB em tempos de processo de impeachment e de eleições municipais. Para falar sobre a complexidade do jogo político, entrevista o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, tucano histórico e vice-presidente nacional do PSDB. Obrigada, Goldman, por estar conosco. São tantos os fatos relevantes. Eu quero começar por uma questão local. As prévias do PSDB para a escolha do candidato a prefeito, um processo muito tumultuado que culminou com a escolha, a eleição da candidatura de João Dória, com a desfiliação de André Matarazzo do PSDB, inclusive uma representação subscrita por Goldman, por Zé Aníbal, junto ao partido, Ministério Público, para impugnação da candidatura vencedora, que é a de João Dória. E no partido, por unanimidade, foi rejeitado o pleito de vocês e, inclusive, arquivado o processo. Qual é o saldo para o PSDB paulista de toda essa turbulência? É um saldo muito ruim, porque a forma pela qual se deu esse processo de prévias, e eu espero que ele seja anulado pelo Ministério, a pedido do Ministério Público Federal, o processo está lá, não está mais no âmbito administrativo, eu não esperava absolutamente nada no âmbito partidário, até porque o partido tem o controle de pessoas importantes nesse estado. Eu não imagino que o partido possa continuar caminhando do jeito que está caminhando nesse estado. Ou seja, a direção pela qual o partido está sendo adotado, a aceitação de um processo viciado como esse, no qual entrou compra de votos, no qual entrou pressão do poder público, eu acho que é inaceitável. Nunca nós tivemos isso dentro do partido, nós nunca aceitamos isso em lugar nenhum. E agora mesmo estamos agindo duramente com a presidente Dilma Rousseff, exatamente porque o caminho que eles adotaram nesses anos aqui de comando do país é inaceitável. E nós não podemos imitar esses métodos, esse processo que está sendo adotado também no plano nacional, não podemos adotar em São Paulo. Goldman, eu tenho a impressão que você está sinalizando que no PSDB existe um racha, é um racha irreconciliável? Não existe um racha definindo campos, existe um caminhamento aqui em São Paulo do partido por uma forma de agir, uma forma de aceitação, métodos políticos que nós condenamos a vida inteira. Sim. Isso daqui não é um racha, não existe um grupo favorável a isso, um grupo contrário a isso. Momentaneamente existiu sim na disputa da prévia, mas eu acredito que é isso que nós temos que combater e eu vou continuar combatendo até a última hora. Porque eu convivi com a formação desse partido, eu convivi com a luta democrática, desde o MDB e PMDB, com as mesmas pessoas que hoje lideram aqui o PSDB em São Paulo, e esse processo não era dessa forma, não era aceitável os métodos que são utilizados, têm sido utilizados. E eu vou lutar até o último dia, até o último momento, para evitar que isso continue, porque o ritmo, o caminhamento, a direção adotada aqui em São Paulo não é aceitável. Bom, agora, Goldman, quando eu falo racha, é que fica muito claro para quem observa de fora que no PSDB, em São Paulo, há dois grupos, o grupo de Geraldo Alckmin e o grupo do qual você faz parte, Fernando Henrique, José Serra, Luizio Nunes, Arnaldo Madeira e outros nomes importantes também. Do lado de Alckmin também há nomes de relevância no partido. Inclusive, há quem diga que nessas prévias vencedor não é João Dória, mas é Geraldo Alckmin, que mostrou ser uma força política maior do que o grupo em que você está. A minha indagação é se vocês, que apoiavam André Matarazzo, que fala tudo o que acabou de dizer aqui sobre os critérios dentro do partido para aceitação da candidatura vencedora na prévia, se vocês vão respeitar o resultado dessa prévia e apoiar e votar no candidato que foi eleito por representantes do PSDB. Não dá para dizer vocês, porque para dizer vocês teria que ter dois grupos. Nós participamos das últimas eleições todos juntos. A eleição anterior de Geraldo Alckmin para governador, a eleição posterior de Serra
para governador, a eleição posterior de Geraldo Alckmin para governador, de Serra na candidatura presidencial, nós participamos todos juntos. Portanto, não dá para você dizer que existam dois grupos formados para isso. Agora, o que cada um vai fazer, cada uma decisão própria. O André teve a sua decisão própria, ele tomou uma decisão, saiu do partido. Cada um de nós vai adotar aquilo que acha que tem que adotar. Não é um grupo que adota uma posição. Cada um vai adotar de acordo com a sua consciência. Mas em outro momento vocês ficaram separados. Quando o Alckmin insistiu que devia ser candidato a prefeito e no PSDB, o grupo de Serra, entendia que devia ser Gilberto Kassab, vocês apoiaram Kassab, Alckmin saiu candidato, perdeu a eleição e Kassab foi eleito. Não. Ali havia também uma cisão muito clara. Nós aprovamos o nome de Geraldo Alckmin na convenção, não houve disputa na convenção. Formal. Mas do ponto de vista prático, o que aconteceu? Não foi formal só, não. Claro que alguns se empenharam mais, tiveram mais presença, outros ficaram mais... com posição mais... claro, alguns eram inclusive secretários do Kassab. Muitos eram secretários do Kassab, que tinham sido secretários do Serra, eram secretários do Kassab, tinha uma posição muito difícil de se colocar contra o prefeito ao qual eram subordinados, é evidente. Uma parte do partido, nós tínhamos a bancada inteira de vereadores, apoiava o Serra, apoiava o Kassab e tinha dificuldade de fazer a campanha do Geraldo. É evidente, isso é verdade. Mas dizer que existe uma posição de grupo em relação a isso, não existe. Cada um vai adotar a sua posição. Eu vou adotar a minha. Eu vou adotar a minha posição como cidadão paulistano. Eu vou votar como cidadão paulistano. Eu não sei em quem eu vou votar. Ainda não sei em quem eu vou votar, porque eu não sei quem vão ser os candidatos. Mas sei que se o João Dória for candidato, eu não votarei. Eu, pessoa física, não votarei. Não vou fazer a campanha de ninguém, porque eu sou um dirigente partidário, não posso fazer a campanha de outro, não farei. Mas eu, pessoalmente, como cidadão na cidade de São Paulo, que quer um prefeito em que eu possa confiar, que seja legítimo e que tenha adquirido a sua condição de candidato de forma legítima, eu não votarei em João Dória. No plano nacional, dá para fazer algum prognóstico sobre o processo de impeachment que está correndo na Câmara? Eu vi agora há pouco que os votos pró-impeachment não são ainda suficientes para a aprovação desse processo. Dá para fazer um prognóstico? Não, é muito difícil fazer isso, porque você não tem uma posição definitiva de mais de 100 deputados. Historicamente, o que a gente aprendeu, e eu convivi com a história, com a deposição do Collor, também dias antes da decisão final, nós também não tínhamos a certeza de nada. Várias lideranças de vários partidos se manifestavam contra o impeachment, na época, e no fim a coisa se deu de forma relativamente fácil, o número de votos pelo impeachment do Collor. Pode se reproduzir a mesma coisa agora, mas também não é certo isso, pode não acontecer. Nesse momento tem mais de 100 deputados que não têm uma posição claramente, explicitamente pública, mas esses deputados vão sofrer minuto a minuto, de hoje até a votação, uma pressão do seu eleitorado, da sua cidade, do seu meio de vivência, das suas categorias, dos seus setores econômicos que o sustentam, vão ter dia a dia e vão se pressionar, e eu acredito que isso vai levar a configurar uma maioria de votos acima de 2/3 pela deposição da presidente Dilma. A última pergunta é sobre o PSDB. PSDB é oposição ao governo Dilma desde o primeiro dia. O PMDB, um fiel aliado, vice-presidente, parte do governo, parceiro nas votações de interesse do governo do PT. Agora, o PSDB se coloca ao lado do PMDB num eventual futuro governo, se o impeachment for aprovado. O PSDB foi incoerente na oposição a Dilma ou está sendo incoerente agora, apoiando o aliado de Dilma, é um co-artífice do governo dela e das consequências que todos vivemos? Não foi incoerente no seu papel de oposição, fez duramente, até em alguns momentos de forma errada, de forma equivocada, mas fez seu papel de oposição. Neste momento, é difícil dizer qual uma posição do partido, não se discutiu isso partidariamente. Tem lideranças com posições diferentes. Uns acham que deve participar até de um eventual governo Michel Temer, outros acham que deve dar um tipo de apoio a políticas do governo, dependendo das políticas de governo, mas sem participar do governo. De uma forma geral, eu diria o seguinte, todos nós estamos de acordo com o seguinte, não dá para você tirar a presidente Dilma e dizer que o próximo presidente, que
até para minha opinião, infelizmente é o Michel Temer, mas é a Constituição que manda isso e foi a eleição que mandou isso. O Michel Temer é presidente e você vai dizer o seguinte, nós vamos continuar em oposição ao Michel Temer, não tem cabimento. Nós vamos tirar presidente, vai ficar o Michel Temer, nós vamos ser de oposição, nós precisamos resolver o problema do país. O país tem que ficar em primeiro lugar. Nós temos que ter clareza, o que interessa é o povo. Aquilo que for bom, nós temos que fazer de acordo com as necessidades que o país tem. Temos que sair dessa desgraça em que o PT nos colocou e superar esse grave momento que nós estamos vivendo. Se for para isso precisar apoiar o Michel Temer, estar com ele e ajudar o governo, nós devemos estar sim. Na minha opinião, devemos estar. Muito obrigada, Alberto Goldman. Uma boa noite. Obrigado. Estela.